Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para a primeira edição do podcast de Alergia Descomplicada, trazendo sempre para você um bate-papo, algumas matérias que a gente vê na imprensa e a presença da doutora Isabela Jardim Leite. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Wellington, e você? Maravilha. Vamos começar então? Vou ler duas matérias aqui para a doutora comentar e depois a gente faz mais perguntas e você também pode fazer perguntas, mandar perguntas para a Isa no Instagram dela. Qual é o endereço? É @Isabela_CoachNutriza. Então a gente começa com uma matéria da Veja, de 12 de agosto de 2021. Alergia alimentar. Ela está mais comum, mas nem tudo é culpa dela. Então havia vários esclarecimentos falando que há mais de 170 alimentos que causam, que podem ser gatilhos, para disparar a alergia alimentar. E são mais ou menos 8 que são os principais. E dentre várias coisas que a matéria destaca, é como é complicado a gente descobrir, sem um profissional, que a gente tem uma alergia dessas. Mas também me parece muito difícil encontrar um profissional que seja especializado nisso. Uhum. Então, Isa, como é que a pessoa... ela precisa mesmo de um profissional? Como é que isso chega para você? A pessoa já pesquisou antes? Porque, enfim, como é que isso acontece no dia a dia? Então, a alergia é uma coisa muito complicada, realmente, porque tem uma dificuldade de diagnóstico, especialmente quando ela é relacionada com a alimentação, quando é uma alergia alimentar, né? Porque existem muitos sintomas que se confundem. Tem muito sintoma que é típico de uma alergia ou uma intolerância alimentar, e que a pessoa acha que não é, que é por qualquer outro motivo, menos alimentar, e tem alguns sintomas da alergia e da intolerância que são comuns a outras doenças, né? Então, a pessoa dificilmente vai associar com alergia. E somado a isso, o próprio diagnóstico em si é difícil. Existem alguns exames laboratoriais também para descobrir se a pessoa tem alguma alergia ou intolerância, mas esses exames, às vezes, podem não dar um resultado positivo, e isso não significa que a pessoa não tem sensibilidade a um determinado alimento. Então, muitas vezes, a gente, para fazer o diagnóstico, precisa de mais de um método de análise, vamos dizer assim. Então, a gente precisa dos exames laboratoriais e, muitas vezes, fazer uma investigação da alimentação da pessoa, né? Por exemplo, a gente tem como exames laboratoriais os principais que a gente usa, né? Dá para fazer o exame de sangue para ver se existe algum tipo de intolerância ou sensibilidade, dá para fazer o exame que a gente chama de RAST, dá para fazer o exame de estimulação oral, que você coloca o alérgeno na boca, enfim, vários tipos de exames, mas como eu disse, nem sempre eles falam, né, eles dão um resultado positivo, pode dar um negativo, um falso negativo, né, e aí a gente tem que fazer então uma investigação alimentar, e essa investigação alimentar, ela tem que ser bastante detalhada para a gente conseguir chegar a um diagnóstico bem feito, né? A pessoa precisa fazer um diário alimentar, anotar tudo que come, prestar atenção. A gente muitas vezes precisa da colaboração da família toda para saber, porque a alergia alimentar ela é uma coisa tão complexa que às vezes não é nem um alimento em si que está causando a alergia ou a intolerância, mas de repente um tempero, né? Ou algum produto que a pessoa tem o hábito de usar e que, como não passou pela cabeça dela que poderia ser esse alimento, às vezes a pessoa esquece até de falar para o profissional. Então, é bem complicado fazer o diagnóstico de alergia, realmente. Então, eu acho que mais do que necessário, né? Às vezes precisa de mais do que um profissional. E mais uma matéria aqui do Jornal de Piracicaba, essa matéria falando alergia a glúten. Saiba o que é, quais os sintomas e como tratar. E falando, a matéria começa falando que esse tipo de alergia alimentar pode ser confundido com outros tipos de alergias ou intolerâncias. É comum? É mais comum? Como é que se trata isso? Então, a alergia ao glúten, ela é comum, ela é mais comum do que se imagina, e ela pode realmente ser confundida com outras. Inclusive, o próprio glúten pode causar intolerância ou alergia, que são coisas diferentes, né? A intolerância, ela normalmente está ligada com um problema digestivo, não como sintoma,
Tá? Aí é que está uma diferença importante também. Quando eu digo que ela está ligada a um problema digestivo, eu quero dizer que quando a pessoa tem intolerância é porque ela não digeriu bem aquele alimento, porque falta enzima específica para digerir, né? No caso do glúten, ou falta ou produz ela em pouca quantidade, a enzima, ou ainda a pessoa ingere uma quantidade tão grande que o organismo acaba não dando conta de digerir esse alimento. Já a alergia, quando é uma alergia, ela envolve resposta imunológica. Então, é diferente. Quando a pessoa é intolerante, ela não envolve, essa resposta não envolve o sistema imunológico, né? É mais uma questão realmente digestiva. Porém, os sintomas não precisam ser necessariamente digestivos. Na intolerância, é mais comum que os sintomas sejam digestivos. Então, por exemplo, aumento de produção de gases, aquela sensação de empachamento, né, que a gente fala de estar estufado, estômago pesado, refluxo. Isso está mais ligado à intolerância, mas também pode aparecer na alergia. Só que não são só sintomas digestivos que aparecem, tanto na intolerância quanto na alergia ao glúten. Pode aparecer também coisas como, por exemplo, enxaqueca, que normalmente aparece depois de comer, né, um certo tempo depois de comer, quando é intolerância. Pode aparecer também alergias de pele, coceira, vermelhidão, e estão relacionados com a intolerância ao glúten. E aí, muitas vezes, quando esse é o sintoma, é mais difícil de se desconfiar que seja por conta de uma intolerância ou uma alergia alimentar. E acho que a principal diferença, né, entre a alergia e a intolerância, no caso do glúten, que pode causar as duas coisas, é talvez a intensidade dos sintomas, né? Mas assim mesmo não é regra. Mas no caso da alergia, quem é alérgico ao glúten a gente chama de celíaco, né? Ou doente celíaco. Então, quem tem a doença celíaca é alérgico ao glúten. Então, na alergia ao glúten, além desses sintomas que eu falei, a pessoa pode apresentar sintomas um pouco mais sérios em relação ao sistema digestivo, que é, por exemplo, diarreia crônica, pode ter eliminação de excesso de gordura nas fezes, perda de peso. E tudo isso relacionado a essa alergia ao glúten. Então quer dizer que a alergia, a pessoa de fato ela não tem como conviver. Não, ela tem como conviver, ela tem um controle. Ela não é que nem uma pessoa que tem uma indisposição no estômago, por exemplo, e ela é normal. Na verdade, nem a indisposição no estômago é normal, né? Mas a pessoa às vezes se acostuma, sim, né? Sim, às vezes se acostuma, principalmente quando são sintomas mais leves, né? A própria dor de cabeça, que eu citei aqui como um dos sintomas comuns de intolerância a glúten, muita gente pensa, é normal ter dor de cabeça, todo mundo tem dor de cabeça pode ser 1 milhão de coisas, como de fato pode, mas não é normal ter dor de cabeça, não é normal ter indisposição após se alimentar, né? Então, no caso eu acho que o que muda, talvez, é que no caso da intolerância é um pouquinho mais fácil o controle. Porque como é um problema ligado somente à digestão, né? A digestão é que não é suficientemente adequada, a pessoa pode, além de diminuir ou eliminar o alimento, ela pode usar, por exemplo, a enzima que está faltando, né? Algumas pessoas com intolerância, elas se adaptam bem a um tipo de alimentação que a gente chama de rodízio, que é quando a pessoa consome, por exemplo, um dia o alimento que causa alergia e depois dá 3, 4 dias de descanso. Então aí, como acaba sendo esporádico, né, o consumo, o organismo acaba dando conta de digerir o alimento e acaba não trazendo esses sintomas da intolerância. Isso no caso da intolerância. No caso da alergia, é um pouco mais complicado, porque, como eu disse, ela envolve o sistema imunológico. E aí, quando envolve o sistema imunológico, acontece um processo um pouco mais complexo, porque na produção de anticorpos para atacar essa proteína, né, porque o glúten é a proteína do trigo, do centeio, da cevada, e na aveia também pode ter traços, então a gente orienta que tire a aveia também. Então é também uma molécula de proteína, né? Normalmente a alergia está relacionada com uma molécula de proteína que não é tolerada pelo organismo. E aí o organismo entende essa molécula como um invasor. E aí durante o processo de produção de anticorpos para combater esse invasor, causa inflamação na mucosa intestinal, por exemplo, e aí altera todo o sistema digestivo, o sistema de absorção, e isso vai levar aos sintomas comuns da alergia. E aí a pessoa, muitas vezes, ela tem que fazer uma dieta mais rígida quando é alergia, normalmente excluir por completo, pode exigir, em alguns casos, também um tratamento
medicamentoso, né, especialmente em períodos de crise, e pode também exigir alguns tratamentos um pouco mais demorados, né? Mas é importante eu salientar que o principal tratamento, tanto para intolerância quanto para alergia, principalmente alergia, é dietético. A gente até tem outros artifícios, vamos dizer assim, que ajudam a controlar essa alergia, né? Como medicamentos, tratamento com vacinas e etc. Mas o principal é a dieta. Tem alergia ao glúten, tem que tirar o glúten da dieta. O que eu estava querendo dizer aquela hora é o seguinte: você tem uma alergia e você, me parece que é mais fácil você identificar a causa, né? Quando é uma alergia. Quando é uma alergia. Uma pessoa que tem uma alergia a peixe, por exemplo, ela automaticamente ela já sabe. Agora, uma pessoa que tem uma intolerância, às vezes ela vai convivendo com aquilo. Por ter um sintoma mais leve, né? Uma coisa mais Mas leve. aí você tocou no assunto que me lembrou uma outra coisa importante. Essa alergia que você está dizendo, normalmente a pessoa sabe que ela tem alergia porque ela come um determinado alimento e ela passa mal. Mas existem dois tipos de alergia. Tem a alergia que tem uma resposta rápida, que é a modulada pelo IgE, né? O anticorpo do tipo IgE. Tô falando assim só por curiosidade o nome, né? Mas normalmente quando é modulada pelo IgE, ela tem uma resposta rápida. Então aí vai ser esse caso que você citou, que a pessoa come e entre meia hora até 8 horas no máximo ela já vai ter algum sintoma. Então acaba ficando mais fácil dela relacionar isso com a comida. Mas a gente também tem o tipo de alergia que é mediada pelo anticorpo IgG. E aí, quando acontece isso, é uma resposta tardia. A gente chama de alergia tardia, né? E não é tardia porque ela acontece mais tarde na vida, quando a pessoa tá mais velha. Ela é tardia porque o sintoma é tardio. Então, muitas vezes a pessoa comeu hoje e esse sintoma vai aparecer daqui 2, 3 dias. E aí, neste caso, fica muito difícil da pessoa relacionar com o alimento. Porque às vezes ela nem lembra mais que ela comeu, né? E aí, se for uma alergia que é do tipo tardia, a pessoa vai... Às vezes ela não vai mesmo relacionar, principalmente se além de ser uma alergia de resposta tardia, ela ainda ter como sintoma alguma coisa que não está relacionado com o sistema digestivo, né? Não é alguma sensação ruim no sistema digestivo especificamente. Ela pode desenvolver várias coisas. A gente tem uma relação bem grande de alergias, especialmente essas alergias tardias, com todas aquelas inflamações das vias respiratórias, então sinusite, otite, amidalite, principalmente quando são de repetição sem causa aparente, pode ser alergia alimentar, né? Não dá para dizer é alergia ao glúten, é alergia ao leite, vai depender do histórico, vai depender da genética, enfim, de fazer uma avaliação, mas está, assim, muito ligado à alergia alimentar. E também a pessoa, além dela ter essa resposta mais tardia, ela, às vezes, como eu disse, ela não tem, né, um sintoma que está relacionado com o digestivo, e aí aparece, por exemplo, daqui 2, 3 dias aparece uma coceira no pescoço, não sei. E aí a pessoa dificilmente vai relacionar com aquele alimento, se é que ela vai lembrar que ela comeu aquele alimento e que aquilo está causando alergia. A não ser que ela tenha histórico já na família, aí fica um pouco mais fácil, mas às vezes não tem. E as principais alergias alimentares, ou melhor, as que mais acometem crianças, adolescentes, que é a alergia à proteína ao leite de vaca, alergia da proteína do leite de vaca, a alergia ao glúten, são alergias com resposta tardia. Também não é regra, mas é a maior parte dos casos. Então, o que a gente não sabe? Você acabou de falar, por exemplo, de sinusite. Sinusite é um negócio que é muito comum. Sim. E é muito difícil a gente relacionar, né? Então, o que a gente não sabe de alergia alimentar? Quer dizer, quando você, profissional, fala sobre alergia alimentar, as pessoas fazem essa relação automaticamente com, por exemplo, um problema de vias respiratórias que ela tem? Não, muito difícil. Foi o que eu disse, né? São sintomas que dificilmente as pessoas relacionam com uma alergia alimentar. Inclusive, não só pessoas leigas, mas alguns profissionais da saúde também. Porque, de fato, é uma área com pouca informação de qualidade, a área da alergia. E existe, inclusive, essa confusão entre o que é intolerância e o que é alergia. Eu vejo muitos profissionais, às vezes, confundindo e achando que é a mesma coisa. Claro que eu estou generalizando, né? Existem também profissionais especializados, claro. Mas, principalmente quando o sintoma não é digestivo. Porque quando a gente pensa em intolerância alimentar ou alergia alimentar, a gente logo pensa em sintoma digestivo,
né? Então, você já pensa que se você, por exemplo, tem uma dor no estômago, um refluxo, uma gastrite, alterações intestinais, intestino preso, intestino solto, gases, aí fica fácil de relacionar com alimentação. Mas e quando é um sintoma como dor de cabeça, alergia de pele, sinusite, que você falou, né? É muito comum sinusite, rinite alérgica, então nem se fala. Eu acho que ela é a alergia que mais tem. É a rinite alérgica, né? Acho que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que tem a rinite alérgica. E ela também pode estar relacionada. É claro que a rinite alérgica, ela tem também como agressora a poeira e tudo mais, mas ela pode ser piorada ou aumenta a sensibilidade também por causa de uma intolerância alimentar. Muito bem. Eu queria falar sobre aqueles alimentos que a gente estava comentando aqui, né? Desses 8 alimentos que foi falado na matéria, que havia mais de 170, né, que podem causar né, alergia alimentar, podem ser um gatilho. Mas há 8 que são os mais comuns: leite, ovos, soja, frutos do mar, peixes, frutas secas, amendoins e cereais. A minha pergunta é basicamente assim: isso está claro no rótulo? Porque é claro que quem tem alguma delicadeza com a comida deve saber que deve ler o rótulo. Se tem alguém que não lê rótulo, alguém que tem algum problema pode ler. Mas esses alimentos, eles estão claramente escritos no rótulo? Não estão. Inclusive, a matéria fala, né? Nossa, existem mais de 170 alimentos que podem causar algum tipo de alergia, e a pessoa já deve pensar, meu Deus, mas é que assim, a gente tem vários fatores que podem causar alergia, alguns nem são naturais do alimento, né? A gente sabe que hoje, industrialmente falando, a gente tem várias coisas que são adicionadas no alimento, então os corantes, emulsificantes, aromatizantes e todo esse monte de coisa que eles colocam no alimento pode causar alergia na pessoa que é mais sensível, e a gente tem como principal esses alimentos que você falou, porque esses alimentos, não por coincidência, eles são alimentos que contêm proteínas de difícil digestão, né? Então, são proteínas que a gente fala assim, de uma maneira mais coloquial, né? Que são alimentos pesados para digestão, né? Claro que não vai ser para todo mundo, vai depender da sensibilidade de cada um. Não significa também que quem tem alergia, por exemplo, a frutos do mar, vai ter alergia a leite de vaca. Pode acontecer, mas não é uma regra. Agora tem uma coisa muito importante que você falou, que é a importância de ler rótulo. A gente sempre fala isso quando faz o acompanhamento de um paciente que tem problemas de alergia. Tem que ler o rótulo. E às vezes, mesmo lendo o rótulo, o ingrediente não está necessariamente claro, porque às vezes eles têm derivados daquele alimento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem alergia ao milho. Às vezes, no rótulo, não vai estar escrito milho, contém milho, né? Mas pode conter, por exemplo, um xarope de glicose, que é derivado do milho, né? E aí a pessoa não vai fazer essa associação se ela não souber que além do milho existem todos esses derivados, né? Então a destrose, às vezes está escrito destrose no rótulo e a pessoa nem imagina que também é um derivado do milho. A mesma coisa soja, né? Não necessariamente vai estar escrito contém traços de soja. Na maioria das vezes, sim, porque inclusive é lei no nosso país, né? A lei do rótulo existe justamente por conta disso. Mas às vezes vai estar com um outro nome, um nome diferente, que a pessoa vai, por exemplo, lecitina de soja, né? Às vezes não está especificado se ela é de soja ou se ela é de outro alimento. E, enfim, a gente tem, por exemplo, no caso do glúten, muita gente já associa com o trigo, mas não lembra que centeio e cevada também tem. Então, dependendo da alergia e da sensibilidade, nem cerveja a pessoa pode tomar, porque também tem glúten, né? A cerveja vem da cevada. Então, a aveia também é um alimento assim que causa muita confusão em relação à alergia, porque tem gente que acha que acha não, na verdade a aveia é um alimento muito bom, mas ela pode ter glúten, né? O glúten, na verdade, ele nem é natural da aveia, mas normalmente, na indústria que manipula os alimentos que tem o glúten, manipula também a aveia. Então, a gente orienta que se use somente a aveia que está especificado no rótulo, que é a aveia sem glúten. Se não tiver especificado, ela pode sim ter glúten, e então a gente recomenda que não come. Então, às vezes a pessoa, a aveia pode, a aveia é saudável, né? A aveia tem fibras, de fato ela é saudável, mas não para quem tem intolerância e principalmente alergia ao glúten. E aí,
quando a pessoa não sabe disso, as pessoas com alergia, elas têm que ser muito bem orientadas, na verdade, né? Pelo profissional, acompanhadas, porque, de fato, já não bastasse toda a dificuldade que mesmo com orientação e exames, etc., existe. Ainda tem mais esse obstáculo, que é entender o que está escrito no rótulo, saber realmente quais são todas as fontes daquele determinado alimento que causa alergia, e criar o hábito importantíssimo de ler rótulo. Eu queria falar agora, já que a gente já está se encaminhando para o final, queria que você falasse nesse nosso primeiro episódio aqui do podcast sobre essa mudança de atuação que você fez nesses últimos tempos. Né? Você, nutricionista, normalmente nutricionista está relacionado com perda de peso. Como é que você chega nisso agora? Né? O que você percebe profissionalmente que te fez optar e explorar esse assunto também? Certo. Então, eu trabalhei bastante tempo, né, com emagrecimento, inclusive trabalho ainda, né, claro, mas eu comecei a perceber no consultório que a maioria das pessoas que me procuram, né, e que me procuravam para emagrecimento, elas apresentavam também sintomas muito característicos de alergia alimentar. Inclusive, o ganho de peso pode ser um sintoma também de alergia, dependendo da alergia que a pessoa apresenta e dependendo da resposta do sistema imunológico dela. Porque não existe uma regra, né? Toda pessoa que tem alergia ao glúten vai apresentar dor de cabeça. Não, cada organismo vai reagir de uma forma, o que também dificulta o diagnóstico, né, inclusive. Mas aí eu comecei a perceber que muitas dessas pessoas que estão acima do peso, elas também apresentavam sintomas muito característicos de alergia. E aí quando a gente começa a investigar, você vê que tem um histórico, né, de exagero de alimentos que realmente causam alergia. A gente vê que, meu filho tem, minha mãe tinha na hora da conversa. Você vê então que também tem um histórico genético, né? Então existe realmente uma possibilidade, não é uma mera impressão ou coincidência. E aí eu me interessei em reativar, né, o meu estudo sobre alergia, porque eu já havia feito atualizações, cursos, etc. Mas achei importante entrar nesse assunto também, começar a trabalhar também com a alergia, porque conforme eu fui percebendo que essas pessoas apresentavam esses sintomas também, não todas, mas a maioria, tinha pouca informação sobre o assunto, né? Elas mesmas não sabiam. Então, muitas vezes, quando eu falo que a enxaqueca pode ser um sintoma de intolerância ao glúten, as pessoas arregalam os olhos, né? Nossa, mas dor de cabeça? Achei que intolerância ao glúten dava dor de barriga, por exemplo, né? Ou, você sabia que a dermatite, que a coceira pode melhorar se você tirar a proteína do leite e tal. Nossa, mas coceira? O que a coceira tem a ver com a proteína do leite? Então, a gente começa a perceber na prática clínica que as coisas estão muito relacionadas, muito interligadas, né? E inclusive, tratando a alergia do paciente que está acima do peso, isso facilita a redução de peso. Claro que também, sem deixar de fazer as outras coisas que a gente já recomenda quando o objetivo é perda de peso, então fazer a dieta adequada, balanceada, fazer o processo de reeducação alimentar, exercício físico e tudo mais, eu comecei a perceber que há uma otimização de resultado se a gente também diminuir alimentos que são potenciais alergênicos, né? Porque normalmente há um exagero. Aliás, o exagero provavelmente levou também ao excesso de peso, não só do alimento que causa alergia, né? Mas como a alergia... eu comentei no comecinho aqui da nossa conversa, a alergia causa inflamação no organismo, essa inflamação pode levar a uma diminuição na produção de uma substância que é reguladora de apetite. Então, a pessoa, dependendo da resposta que o organismo dela tem a essa inflamação, ela deixa de fabricar essa substância ou diminui, e isso contribui para ela não sentir saciedade, por isso que às vezes está sempre comendo. Então, pode ser um sintoma, assim, de alergia. Por isso que eu resolvi começar a trabalhar com alergia, desenvolver o projeto de alergia descomplicada, porque eu acho que é, assim, muito importante. Os casos de alergia estão aumentando cada vez mais, também por conta dos erros alimentares que a gente tem hoje, né, dos exageros e dos erros que não são só para as pessoas que estão acima do peso, né? Mesmo quem não ganha peso muito facilmente, se alimenta com muitas coisas industrializadas, muitos alimentos prontos, cheios de aditivos, e exagero desses alimentos alergênicos, né? Então, por exemplo, a gente está falando da alergia do leite de vaca.
Antigamente, às vezes a pessoa fala pra mim, nossa, mas todo mundo sempre tomou leite de vaca, nunca teve problema. Mas antigamente as pessoas não consumiam tanta quantidade de leite. E eu não tô falando só do leite que a gente coloca no copo no café da manhã, porque esse talvez até consumissem, né? O pessoal que morava em fazenda, de manhã, à tarde. Mas a gente tem, além do leite, a gente consome hoje em dia muito derivado do leite. Tudo tem queijo, tudo tem... E o queijo, ele é o leite concentrado. Então, é uma carga maior ainda de proteína. E tem muito alimento industrializado que tem leite na composição. Por exemplo, vamos lá, vamos falar sobre eles. Vamos. Por exemplo, um achocolatado, um café cappuccino, essas sopas prontas, caldos prontos, principalmente quando é cremoso, bolachas, biscoitos, produtos para criança principalmente. Então, muitas vezes você vai ler no rótulo, você vê que tem leite em pó na composição. E até alguns tipos de queijo, embora o queijo já seja do leite, às vezes eles ainda adicionam o leite em pó para deixar né? Não no queijo amarelo não, mas normalmente no queijo branco, aqueles queijos light e tal. Então, tem muita coisa que eles adicionam o leite. Então, aí vem o leite escondido também. Aí acaba sendo uma carga muito grande de proteína do leite. Entendi. E a mãe sempre é a mais envolvida nesse processo? Quando você falou de criança, eu fiquei pensando, né? Quer dizer, a mãe é que acaba se tornando a grande vigilante, né? Não só por normalmente cozinhar, né? Mas por cuidar de filhos, ela acaba tendo uma carga, né? Coitada, sozinha, tentando se adquirir informações num ambiente que deveria ter mais informações e não tem, né? Sim, eu acredito que sim. Aliás, é isso que a gente observa mesmo, né? Uma outra coisa interessante que acontece com mães de crianças alérgicas é que elas acabam aprendendo a cozinhar, porque não tem muita opção de alimento pronto que substitua o alimento que a criança tem alergia. Então, elas começam a aprender a fazer receitas e a inventar coisas, e as mães sempre são as pessoas que estão mais engajadas. O que embora seja normal, né, a gente imagina realmente que é a mãe que vai acabar se envolvendo mais, existe um erro muito comum, porque no acompanhamento de um alérgico, especialmente criança, tem que haver um envolvimento de toda a família. Porque mais uma vez, dependendo do grau de sensibilidade, essa criança não pode nem com traços daquela determinada substância que é alergênica, né? E aí, se a mãe cuida da alimentação, não deixa a criança comer, mas tem alguma outra pessoa da família que mora na mesma casa ou que a criança convive, come aquele alimento que a criança tem alergia, a criança pode, de repente, ter acesso sem a mãe perceber, principalmente dependendo da idade da criança, se for uma criança pequena e tudo mais. Então, eu acredito muito que tem que haver um envolvimento da família toda, inclusive em relação à alimentação. Então, eu acho que a alimentação da família, aquela que todo mundo senta à mesa para comer e tal, tem que ser adaptada para o alérgico. Entendi. Mas eu não tenho alergia, eu vou ter que comer a comida do alérgico também? Se você não tem alergia, você pode comer os outros alimentos quando o alérgico não estiver por perto, quando você sair, principalmente quando for criança. Quando for adulto, não, porque já tem maturidade para entender. Mas criança é muito complicado, né? Mas quando a gente fala de traço, é especificamente o quê? Traço pode ser até um utensílio sujo. Então, por exemplo, e nem é sujo de não ter lavado, às vezes de ter só jogado uma aguinha não saiu direito. Por exemplo, dependendo da sensibilidade que a pessoa tiver ao glúten, dependendo do grau de alergia que ela tiver ao glúten, a gente não pode nem usar o mesmo liquidificador que bateu um bolo que foi farinha de trigo, que tem glúten, e depois só dar uma enxaguada e bater o bolo sem farinha de trigo para pessoa que tem glúten. Então, quando a gente fala traços, são pequenas quantidades mesmo. É por isso, inclusive, que nos rótulos, até quando tem só traços de um determinado alimento, eles colocam. Porque dependendo da sensibilidade, o fato de ter traços, não precisa ser um ingrediente especial não, desculpa. Não precisa ser o ingrediente principal ou em grande quantidade. Só traços daquele determinado nutriente já vai causar o processo alérgico. Muito bacana. Para a gente encerrar, Isa, eu queria que você falasse alguma coisa que fosse prática para quem desconfia. Como que ela pode trabalhar isso no dia a dia? Quanto tempo ela tem que tirar um alimento? É possível você saber isso, assim? Então, é possível, é uma das alternativas, né, que a gente fala que é o teste alimentar, que é falar para a pessoa ficar um tempo sem ingerir aquele alimento que ela está suspeitando que está causando alergia e verificar se os sintomas melhoram, diminuem ou até desaparecem. Agora, esse tempo,
ele é bastante relativo também, vai depender também da sensibilidade da pessoa, mas normalmente não é uma coisa assim, ficar 1 ou 2 dias só sem comer. Tem que ficar aí 2, 3 semanas, às vezes mais de 1 mês, porque isso também vai depender da quantidade de alergênico que você tem no corpo, né? Então, o organismo demora um período relativamente longo para se dessensibilizar, né? Então, o organismo teria que se dessensibilizar primeiro para parar os sintomas. Então, às vezes eu recebo paciente que fala assim, nossa, mas faz 1 semana que eu não como pão, faz 2 semanas que eu não como nada que tem glúten, eu ainda estou sentindo dor de cabeça, então eu acho que não é. Às vezes 2 semanas é pouco, né? Porque precisa realmente esperar o organismo se dessensibilizar para daí ele parar de oferecer, né, de demonstrar os sintomas. Muito legal. Nós estamos aqui apresentando para você o podcast sobre alergia alimentar, Descomplicando a Alergia, e a gente espera que você tenha gostado. Quaisquer dúvidas, perguntas que você tem, você pode mandar para o Instagram da Isa e a gente volta na próxima semana. Isa, obrigado. Eu que agradeço. E até mais.